gente começar agora é muito bom, porque a gente começa impactado pela santa indignação, a santa ira do Ronaldo Lessa. Acho, Ronaldo, que a gente precisa cada vez mais, por mais que tenha dúvidas, questões diferentes, assumir na plenitude essa indignação com o que está aí e que representa a busca. Eu queria cumprimentar o FICENGE, todos os sindicatos, me parece que o CREA também participa, por esta iniciativa. Eu gostaria de que o SOS Brasil Soberano se transformasse num movimento, um movimento que no país inteiro pudesse levar nesse eixo para toda a sociedade aquilo que a gente precisa. Eu acho que o nome é a síntese do que mais a sociedade precisa construir, que é este debate. É muito bom estar numa mesa com o professor Tadeu, o Clemente, que eu digo que eu voto com o relator, Clóvis, esse elo de ligação com a história que tem aqui de Resistência dos Seis, o Aloísio, pela militância jornalística que nós sempre estivemos juntos nas brigas, e o Lessa, que eu conheci na Praia do Garça, mas que é uma das figuras políticas que tem um grau de respeito, e por incrível que pareça, que quis ir para a comissão que tem menos valorização naquela coisa, que foi a Comissão de Legislação Participativa. Alguém que vai para aquela comissão, Lessa, é porque reconhece o valor da participação do povo. Eu acho que vocês montaram muito bem, construíram muito bem esse seminário na mesa da manhã, discutindo aquilo que é essencial como alternativa de construção econômica e social para esse país, e agora que é a outra parte do Brasil, que é a sua dimensão da população, no eixo que é essencial. O que se afirma, do ponto de vista humano, é o trabalho, a proteção para depois do trabalho, que é um eixo essencial que está sendo posto. Acho que a mesa já colocou um conjunto de ideias, muitas das quais eu só vou passar rapidamente. Seriam 4 pontos que eu acho que a gente seria bom analisar. Em primeiro lugar, a gente pegar um histórico de como a afirmação e o desenvolvimento civilizatório do país apresentou um desenvolvimento de políticas previdenciárias, já que o Clemente passou muito bem nessa questão do trabalho. Seguidas recentes mudanças nesse aspecto das reformas existentes. O golpe e para onde ir. Eu acho que são 4 questões que eu vou passar rapidamente para que a gente possa se debruçar. Disseram que era a esquerda. Direita, tá bom, direita. Rapidamente, só para lembrar que é de 1888, a primeira referência, a criação da Caixa de Aposentadoria é de 23. Na CLT, nós conquistamos uma lógica de previdência social. Em 69, por incrível que pareça, durante a ditadura militar, o reconhecimento dos trabalhadores rurais se expressam nessa conquista, que hoje praticamente é uma desconstrução. E a partir deste momento, que eu diria um momento de maior avanço na lógica de uma política de proteção social, é que incorporar a previdência dentro do sentido da seguridade, num sentido mais amplo da proteção social. Isso foi o que eu diria na história do Brasil, um marco civilizatório.
esta parte aqui foi uma conquista. Algumas outras coisas foram equivocadas. Mas eu considero que 88, nos marcos de 88, ele só alcançou um nível, sobretudo, de políticas de reconhecimento civilizatório, porque milhares de pessoas viviam naqueles corredores. Hoje, não pode ir 10 lideranças sindicais, naquele período eram 10 mil por dia, saudadas, inclusive, pelo Ulisses. Mais recente, depois de 88, eu acho que é fundamental a gente ver que cada governo que tinha um projeto para o Brasil, ele também materializava na sua lógica de proteção social previdenciária. O Fernando Henrique, que eu acho que o mais dramático, que mais ficou na memória do povo, foi o fator previdenciário, que aquilo era um golpe significativo, era essa história de restrição do acesso, né? O Lula, com a emenda constitucional número 41, que passou a cobrar dos aposentados, estabeleceu um teto, instituiu previdência complementar para o servidor e aumentou um teto. Eu acho, queria fazer só um parêntese, porque tanto o Clemente como o professor Tadeu se referiram que nós não tivemos a coragem de fazer a discussão do seguinte: há um dado objetivo, que é o dado de alterações demográficas do país e no mundo. E nós nunca tivemos a coragem de dizer exatamente, vamos discutir esta questão como parte do projeto nacional. Nós temos duas dívidas. Os nossos governos, e eu integrei a base do projeto, que durou esse ano inteiro, não teve coragem de fazer dois debates. Primeiro, que Estado nós precisaríamos para ter um desenvolvimento soberano, sustentável, com distribuição de renda. Nós não discutimos o papel das entidades do Estado, o papel, os servidores públicos, quais são as carreiras de Estado que são fundamentais, quais são os pressupostos, que instrumentos, agências e instituições. Nós não tivemos essa discussão, discutir o Estado que queremos. A primeira coisa que Fernando Henrique fez, quando assumiu, foi estabelecer uma reforma administrativa de toda a estrutura do Estado a serviço do projeto neoliberal. Implantou o Estado mínimo na sua plenitude. O Temer, com a voracidade enorme, a reforma administrativa dele, ele botou, inclusive, vamos acabar com esse negócio de direitos humanos, direitos sociais, reconhecimento de cidadania, Ministério da Mulher, Ministério dos Negros, Ministério que incorpora a opção LGBT. Nada disso. Isso aí não tem a ver como ele é positivista do mal, então positivista do bem. Não, as leis objetivas, naturais, vão desenvolver que não precisa da intervenção humana. Então, ele reestruturou o Estado. Nós não reestruturamos. E criamos um déficit de diálogo e de política com os servidores do Estado, os servidores públicos. E nós chegamos no momento do impeachment da Dilma, que tudo quanto era categoria ganhava os tubos e iam para lá, fora Dilma, fora... Agora estão vivenciando esse processo. Então, eu acho que nós não tivemos condições, não é discutir o problema da reforma da Previdência como parte, olha, para resolver o problema fiscal. Não é este o debate. O problema da Previdência é adequar a nova etapa demográfica que o Brasil vivia, garantindo e ampliando a proteção social. Essa é uma discussão que a gente não teve coragem e não faz. Está faltando o número, mas a Lei 3.183, que criou essas regras de 85 e 95, amenizou a questão do fator previdenciário
E, evidentemente, que o movimento sindical sequer, quando a gente estava votando eles, sequer quis discutir. Este fator reduzia a curva de aposentadoria, que o pessoal estava aposentando aceleradamente, criava um certo milímetro, estabelecia uma certa transição. Nós nos recusamos a votar, quando, em 2013, no primeiro momento, e depois nós esquecemos que foi uma conquista, nem falamos dele. Mas o Itamar instituiu o caráter contributivo em 93, em 2012, houve a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez, e esse aí, em 2015, a aposentadoria compulsória para 75 anos, por parte do servidor público, que foi também uma abordagem que seria uma adequação demográfica, mas que a gente discutiu já nos marcos de uma questão mais fiscal. Eu acho que a gente tem, não vai dar tempo de eu me deter, o professor Tadeu se referiu a isso, a gente tem que discutir alternativas. Nós não podemos só negar e resistir. Discutir um projeto de política previdenciária diante da nova etapa demográfica é um desafio. Tem como pressuposto, primeiro, permanência da inclusão para a proteção social. A inclusão é o aspecto central que nos deve orientar. Então, os benefícios previdenciários são ferramentas de construção de cidadania, é óbvio. A necessária renda substitutiva diante da incapacidade laboral, que hoje se reduz praticamente quase um favor, porque a Previdência termina sendo compreendido como uma obrigação do Estado e é um peso do Estado, não. Tem que ser uma política de proteção para a sociedade como um todo. Nós devemos ter dois pressupostos. Estou acelerando para restar um pouquinho mais de tempo para a política, que eu acho que deve orientar nosso projeto político. Um primeiro pressuposto, adequação demográfica. É evidente que nós temos que fazer, que há alteração, e aí em todo mundo também, e é uma conquista. Nós vivermos mais é uma conquista civilizatória, não é um ônus civilizatório, não é uma perda civilizatória. Isso é uma conquista do desenvolvimento científico e tecnológico, das adequações de políticas de saúde que nos assegura, de práticas elementares, por exemplo, por incrível que pareça, a redução de pressão alta com aquelas academias da cidade, hábitos, condicionantes da vida, numa sociedade que quer ser parceira, que quer ser camarada. Isso daí, a gente viveu isso, que a gente não resgata, mas foram grandes conquistas do cuidado com a vida, de uma nova política que a gente vivenciou isso. E o desenvolvimento e viver mais é uma coisa muito boa. Eu, por exemplo, tenho 70 anos e não estou muito disposta a parar, não. São dois aspectos. A reforma com adequação demográfica e a sustentabilidade do sistema. O problema da sustentabilidade, a lógica do tema é o quê? A reforma da Previdência tem que ser exclusiva, tem que dificultar o acesso, porque o sistema não se sustenta. Em vez de discutir, olha, é preciso proteger o número maior de idosos, porque estão vivendo mais, para isso eu tenho que criar uma política de sustentabilidade. A ampliação da incorporação de pessoas contribuindo. Então, é bom que os autônomos tenham condições de contribuir, é bom que todo mundo tenha carteira assinada para contribuir. Ampliar a base contributiva é um aspecto positivo, que eles estão fazendo exatamente o contrário. Criar um fundo de reserva para o financiamento. Eu nem vou me debruçar sobre isso, mas a China e a Rússia têm o fundo de reserva para a previdência sustentável, não com foco na previdência, mas na estabilidade econômica do país.
Então, ele cria uma alternativa, porque ele sabe que o problema previdenciário é sério, mas ele não vai jogar os idosos às ruas, ao vento. Eles criam uma alternativa de fundo para garantir que não seja este um aspecto que comprometa o problema fiscal do país. Claro, fim das renúncias fiscais, reduzir sonegação, etc., que é coisas que a gente deve discutir. Também na adequação, isso é apenas uma razão que a gente deve ter da expectativa de vida, ver como é que a gente faz os ajustes financeiros atuariais, mas o mais importante, para não impactar, são as regras de transição. Nós poderíamos, e eu considero o fator 85-95 como parte de uma regra positiva de transição, tanto é que ele parou, o número de aposentadorias com a criação dela reduziu-se, a gente não faz esse balanço, mas ele não impactou a sociedade. Ao contrário, foi uma medida que, em certa medida, que era uma certa limitação, mas foi levada em conta este processo da transição. Claro que aí a ampliação da inclusão previdenciária, os dados, o professor Tadeu já apresentou, a instituição do Fundo de Reserva, que eu falei, reduzir a sonegação, que já está falado, o sistema tripartite, que o governo fala que o déficit vem, ele somando a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores, e ele exclui a responsabilidade do Estado. E é com esse desvio, com essa manobra que eles fazem, que eles colocam que o sistema vai falir. Passei rapidamente, porque faltam 3 minutos para os meus 20, para que a gente tenha na cabeça, em primeiro lugar, isso que já foi colocado aqui pelo professor Tadeu, pelo Clemente, no caso específico da Previdência, na política eu vou chegar depois, de que nós temos que discutir alternativas. Não é apenas resistir. Resistir é a necessidade imediata. Resistir é fundamental. Vou entrar nisso na política. Mas nós temos que discutir nossas alternativas que levem em conta essa nova realidade já bem posta pelos dois. Eu queria entrar agora nessa questão. Dentro dessa crise internacional, o deputado Ronaldo Lessa, nosso governador sempre, ele se referiu, o mundo está nessa etapa de desenvolvimento histórico, inclinando-se para uma hegemonia mais à direita. É bom que a gente vê que o desenvolvimento humano, nas suas etapas todas, da escravidão ao feudalismo, ao capitalismo, ao socialismo, são processos que não são lineares, que não são uma reta só. Eles passam em conta as crises fruto das sociedades de classe que se expressam em cada etapa humana. Aí. Então, se você pegar a Revolução Francesa, depois Napoleão voltou no cavalo branco e ganhou para poder retornar e retomar o poder, uma perspectiva progressista, foi muito mais difícil. Então, nós temos que entender que a história do Brasil ele se fez num processo extremamente cíclico. E nós temos como um histórico, toda vez que os setores avançados, democráticos, progressistas, que querem uma sociedade menos desigual, chegam lá em cima, as elites, com o apoio externo internacional, eles tentam golpear. E acho que é muito importante a gente compreender que nós tivemos vários erros políticos, econômicos, na esfera democrática. Mas não foi pelos nossos erros, foram pelas conquistas democráticas e sociais que nós tivemos nesse cíclico que os negros vieram. O quê? Esses homens estão doidos. Para aí. Essa história de sociedade com distribuição de renda, para aí. Não vai sobrar
para minha dívida pública. Eu quero especular na Bolsa. Daqui a pouco o governo não pode pagar a taxa Selic. Então, quando você chega na PEC do congelamento, a disfarçatez de congelar os gastos sociais e toda a área, liberado inteiramente os gastos fiscais e financeiros, liberado, pode pagar, pode subir, pode fazer o que quiser, só não pode aumentar os gastos sociais que nós temos que estar presentes. Então, este golpe foi dado com este objetivo. Este golpe foi dado, não vamos ter ilusão, com o apoio do capital financeiro americano aqui. No dia da votação no Senado, estava no cafezinho, os funcionários da embaixada americana conversando com o deputado. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, e eu disse, mas o que é isso, deputado? Não, eles vieram conversar comigo, que eu vou viajar para as eleições americanas. Disse, me poupe, você sabe que a gente não recebe funcionário de embaixada em espaços que são comuns. Você recebe na sua sala, no seu gabinete, nos seus espaços, mas estavam lá. Esse foi o simbólico mais dramático. E tem uma série de situações que estão aí. Estou passando um minuto, deixa eu ir rapidamente, então. Então, o objetivo foi o golpe para alterar o modelo que estava em curso. Um modelo com fragilidades, um modelo que precisava mais ousadia, um modelo que precisava uma coesão política e um papel hegemônico da esquerda e do povo nas ruas, mas um modelo que se contrapõe à lógica neoliberal. E aí, eles dão um golpe com um apoio jurídico-midiático, com um consórcio. Faço um parênteses para dizer que o professor Pedro Serrano um dia dizendo, olha, se o estado de exceção em 64 foi sustentado por um setor do Estado, que eram os militares, a exceção, o estado de exceção hoje está sendo sustentado por outro setor do Estado, que é o poder jurídico e o Ministério Público, que é um assíntio que está sendo feito. Então, é este consórcio que está aí. E com que velocidade, vocês já falaram muito bem, eles fizeram essa mudança. A reforma fiscal, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a desnacionalização completa da estrutura econômica, que já foi muito bem colocada. Eu não quero expandir para não extrapolar. Por isso que eu acho que hoje nós temos que ter rumo. O movimento SOS Brasil Soberano discutiu hoje de manhã a plataforma de emergência apresentada, a plataforma, o Programa Popular de Emergência apresentado aqui por Stedley, pela Frente Brasil Popular. Vocês botaram como eixo. E tem algumas questões que são mais da tática. Em primeiro lugar, a resistência às reformas regressivas. Segundo lugar, a discussão do novo projeto aí, que se iniciou nesse debate. Terceiro lugar, construção de frente ampla. É muito bom que na sua frente, em defesa da economia nacional, em defesa da engenharia nacional, esteja aleluia. Porque nós precisamos voto para defender aquilo que é essencial para nós, impedir as excrescências que eles estão botando. E aí, concluindo, né, a reforma política, que eu não vou fazer essa discussão, porque exige muito, acabar com o financiamento empresarial é fundamental. E como que vai modificar o sistema eleitoral é uma discussão que a gente tem que fazer mais. Mas qual o rumo? E aí, o Lessa colocou muito bem as dúvidas que ele tem das diretas já. Vou concluir em 1 minuto e meio, mas o que nós precisamos hoje? Se nós analisarmos, nós dois aqui, hoje, essa hora, eu concordo com você. Não tem chance de aprovar a PEC das diretas. Logo, não tem chance institucional de eleições diretas. Hoje,
quero dizer hoje. Mas nós temos que apontar para a sociedade uma perspectiva política. Para além, mesmo que nós saibamos que dificilmente vai ter eleição direta agora, porque não tem a aprovação da PEC, eles não vão deixar. Mas nós temos que mobilizar, valorizar o caminho e a perspectiva para o povo é o seu voto, é a soberania do voto popular. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, gente, derrotar a reforma da Previdência é a principal arma para derrotar o Temer. Eu concordo, Clemente. A reforma trabalhista é um golpe que nem precisa falar, porque ontem eu estava acompanhando a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, a senadora Vanessa, que fez um voto separado de 2 horas, ela, a senadora Lides, o senador Paim, ela estava, mas assim, emocionada, porque ela disse, é desesperante, Jô. É só a gente ver, é um desespero de desconstrução. Mas o povo não percebeu. Um deputado daqui me chega, ô Jô, mas uma cozinheira do meu restaurante me deu um passivo trabalhista que não tem essa lógica mais primária, impregnou aquele povo. Nem os trabalhadores lutaram com a fim, contra, e não tinha ninguém lá no Senado votando. Hoje, eles suspenderam a votação da CAIS, disseram que vão votar na próxima semana, na CAIS, na CCJ na quarta, e 29 eles querem votar o plenário. Tudo depende de amanhã. Nós sabemos, a nossa avaliação é que o mercado deu um fôlego para o Temer. É isto, já que não tem alternativa. Só que eles não têm a previsibilidade de qual é a próxima língua que vai soltar. E essa é a dificuldade. Por isso que eu quero concluir, gente, dizendo que para dialogar com o povo, para levar o povo para a rua, a reforma da Previdência está tocando mais. Eu tenho feito os finais de semana, eu pego uma caixinha de som, vou para uma praça aqui, e concluo com essa frase. As pessoas não querem nem saber de ninguém, nem de nada. Querem que esse homem vá embora, quer explodir e ainda cobra da gente, porque que a gente já não sumiu com o Temer, mas tem uma coisa que ele se preocupa. Mas a minha aposentadoria vocês têm que garantir. Essa é a lógica. E uma coisa, para encerrar, que esse movimento é fundamental. Eu escutei, num bairro de Betim, na praça, de um operário metalúrgico, a mesma palavra sobre a situação do país que eu escutei do comandante do Exército, Vilas Boas. O país está perdido, disse o peão. O país está à deriva, disse o peão. E o comandante disse, o país está à deriva. Por isso que, diante desse desencontro que nós estamos vivendo, SOS Brasil Soberano é a coisa mais importante que surge.